Estamos chegando ao final do ano litúrgico. Próximo domingo, festa de Cristo Rei do Universo, é a abertura da última semana do nosso calendário. No último domingo do mês de novembro, já é a abertura do novo ano com o tempo do Advento. E sempre ao final e ao início do ano litúrgico, nós temos textos que apresentam a chamada literatura apocalíptica, que é a literatura criada para que em momentos de crise a comunidade seja animada, fortalecida e não esmoreça ou abandone a fé. O texto que nós acabamos de ouvir, tirado de São Lucas, não tem a intenção de falar do final do mundo, como as pessoas pensam, e como muitas vezes usam esses textos para levar as pessoas a acreditar nisso. A intenção, sobretudo aqui no texto de Lucas, é de mostrar que há um fim, mas é o fim de uma etapa na história da salvação, mostrando que agora se inicia uma nova etapa, muito mais importante que a primeira. Para entendermos isso, há alguns detalhes que precisam ser citados. Por exemplo, São Lucas coloca Jesus lá no templo, no meio do povo. São Marcos e São Mateus têm o texto paralelo, mas eles colocam Jesus longe do templo, colocam Jesus lá no Horto das Oliveiras, no Monte das Oliveiras, de onde se pode ver o templo. Aliás, para quem já foi a Jerusalém, quando a gente do alto do Monte das Oliveiras olha para a cidade antiga, vê a região aonde se encontrava esse templo que foi destruído no ano 70, que é ocupado agora pela mesquita com aquele domo dourado, que é o Domo da Rocha, que é uma mesquita muçulmana, é claro. Mas no tempo de Jesus estava ali uma construção que alguns dizem que deveria ter feito parte entre as 7 maravilhas do mundo antigo. E como não foi escolhida, deveria ser considerada a 8ª maravilha, devido à construção simplesmente maravilhosa, construção que Herodes o Grande desenvolveu ao longo de várias décadas, e que depois continuou ainda no tempo de Jesus até ser concluído. Era algo simplesmente assombroso. Pois bem, no Evangelho de Lucas sempre Jesus se mistura com o povo. Ele não se afasta para ensinar, ele se aproxima para fazê-lo. É diferente, por exemplo, como acontece em São Mateus, aonde Jesus sobe para falar com o povo. São Lucas diz que Jesus desce para vir no meio do povo. Os outros evangelhos falam que Jesus se afasta e sobe na barca para ensinar. São Lucas, sempre Jesus vem ao encontro. Porque na intenção de São Lucas, que escreveu o seu evangelho entre os anos 80 e 90 do primeiro século, ele já percebia a igreja espalhada pelo Império Romano. Portanto, a igreja que saiu daquele núcleo judaico e começou a ir ao encontro das pessoas de outras culturas, de outras nações, de outros cantos. Isso porque São Lucas, que escreve seu evangelho já para as pessoas que estavam vivendo a sua fé dentro da cultura romana, ele quer vencer aquela ideia de que existia um povo eleito apenas. Ele quer mostrar que o povo eleito de Deus não é o povo judeu. O povo eleito de Deus são todos os seus filhos e filhas, em qualquer lugar que se encontrem.
O templo de Jerusalém e a cidade de Jerusalém eram para o povo judeu o centro do mundo e uma espécie de síntese, de resumo da antiga aliança. Como o templo de Jerusalém foi destruído no ano 70, o que aconteceu? Os cristãos que no começo vieram do mundo judaico e tinham Jerusalém e o templo como o sinal da presença de Deus e da sua aliança, começam a duvidar, se sentem desamparados. E aí São Lucas diz: não, minha gente, com a destruição de Jerusalém e a destruição do templo, se encerra uma etapa na história da salvação. A partir de agora, não existe mais uma cidade santa, nem a necessidade de um templo de pedra. A partir de agora, o que nos une é o templo de carne, que é o próprio Jesus. Estão lembrados? O texto não aparece em Lucas, mas aparece em Marcos e João e em Mateus. Quando há a discussão sobre a beleza do templo, Jesus diz: destruí este templo e em 3 dias eu o levantarei. E eles ficam abismados: como? Esse templo levou décadas para ser construído? E o texto diz: Jesus falava do templo do seu corpo. Não acaba o mundo quando Jerusalém é destruída pelos romanos. Não acaba o mundo quando o templo também é queimado e arrasado. Agora um novo templo, que é o próprio Senhor Jesus, é quem nos envolve, nos abriga e nos faz comungar no mesmo amor. É isso que São Lucas quer que nós entendamos. Não tenham medo do fim do mundo. Não se preocupem com o fim do mundo. Preocupemo-nos em viver esse amor intenso para o qual Deus nos criou e que precisa ser experimentado agora, aonde estamos, aonde Deus nos coloca. Vivam esse amor, que é um amor universal, um amor aonde todos são envolvidos, seja nesse nosso grande país, seja nesse nosso pequeno planeta, seja em cada parte desse imenso cosmos que nós nem sequer conhecemos. É esse amor que São Lucas quer que nós vivamos, o amor que é o próprio Deus em Cristo Jesus revelado, amor que se difunde e amor que atrai, amor que congrega e amor que envia em missão. Vamos, portanto, dizer sim a esse Deus de amor, abrindo cabeça e sobretudo coração, para que todos, unidos ao redor desse templo vivo que é o próprio Deus, em Cristo Jesus revelado, podermos fazer a experiência verdadeira da vida em família, da vida em família como fonte única do amor de Deus, que Deus gera, que Deus mantém, que Deus quer de volta e quer de volta com todos os seus membros na eternidade. Cientes desse amor de Deus, que é universal, cientes de que somente podemos viver plenamente o amor, unidos em família, ao redor do bom e único pastor, que é Jesus, em pé, por favor, fiquemos, e nesse Deus de amor, que Ele revelou a toda a humanidade, professemos nossa fé.